Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Hoje eu quero ler com vocês um livro de história. A história antiga e medieval do escritor José Jobson de Arruda. Gente, eu fiz o curso ginasial nos anos 60 e o ensino de história nessa época era limitado. E eu fiquei assim impressionada porque eu peguei uma história de uns primos, pedi emprestado porque eu gosto de ler história demais, eu sempre gostei muito de história. Aí é de 1986 o livro. Eu me deparo com uma leitura que eu fiquei sem entender, eu falei, nunca li isso. Sabe? É a história que se ensina na sexta série ou sétima série do nosso ginasial antigo, né? Então, era nos anos 60 isso, né? Eu comecei a primeira série ginasial, é isso mesmo, em 1964, a segunda em 65 e a terceira em 67. Eu acho que é na terceira que se estudava a história antiga e medieval. Então aqui, na página do livro aqui, ó, a evolução de Roma, origem e difusão do cristianismo. Aí eu li isso aqui, fiquei perplexo, falei, não, nunca vi isso, sabe? Porque eu ouvi falar sobre Lutero quando eu me converti em 1990. Eu não conhecia essa história anterior. Se nessa época dos anos 60 contou alguma coisa, foi poucas linhas, porque não me lembro mesmo. Pensei que eu tinha tido amnésia. Bom, então vamos ler. O povo judeu. Os judeus eram muito apegados às suas tradições religiosas. Por isso, detestava a dominação estrangeira e a instalação de colônias não judaicas em sua terra. Numerosas seitas dividiam o mundo judaico nessa época. Saduceus, fariseus, zelotes, essênios e batistas. Os saduceus formavam uma verdadeira classe aristocrática, de onde saíam os membros do conselho, o sinédrio. Os fariseus defendiam o nacionalismo judaico, opunham-se aos estrangeiros e levavam uma vida regulada nos mínimos detalhes. Os zelotes defendiam um estado teocrático puro, praticando atentados contra a ordem estabelecida. Os essênios viviam à margem do Mar Morto e formavam uma comunidade monástica, celibatária e ascética. Os batistas levavam uma vida de penitência no deserto, preparando-se para a vinda do Messias. A vida de Jesus. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré, na Galileia. Com 30 anos, iniciou suas pregações. Recrutou logo um grupo de seguidores, os apóstolos, que andavam com ele por toda parte. Jesus se anunciava ao povo como o Messias esperado e acrescentava que seu reino era no céu e não da terra, afirmando que era o Filho de Deus. Era muito difícil para o povo daquela época separar o poder político da religião. Para os romanos, o imperador era um Deus vivo. Assim, Jesus tornava-se suspeito às autoridades de Roma, na Judeia. Por outro lado, os fariseus e os saduceus acusavam Jesus de blasfemar ao dizer que era filho de Deus,
Para eles, o Messias esperado não seria filho de Deus. Condenado pelo Sinédrio e com autorização do procurador romano Pôncio Pilatos, Jesus foi crucificado no Monte Calvário. Segundo os evangelhos, ele ressuscitou no terceiro dia e 40 dias depois subiu aos céus. Agora, fatores das perseguições sofridas, pelo cristianismo. A razão principal é que o cristianismo se opunha ao paganismo. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses protetores de Roma. Quando ocorria alguma calamidade, peste, seca, fome, incêndios, inundações, os pagãos consideravam que era obra dos deuses, revoltados com a presença dos cristãos. Que os deuses romanos lá, revoltados com a presença dos cristãos, faziam acontecer as calamidades. Não aceitando o paganismo, os cristãos não aceitavam também a origem divina do poder do imperador. Por isso, negavam-se a fazer o culto ao imperador. Os cristãos se opunham também a todas as instituições imperiais por estarem impregnadas de paganismo. Uma razão particular para a perseguição foi a prática do culto secreto pelos cristãos. O culto cristão era reservado aos iniciados, isto é, os indivíduos que já eram conhecedores da verdade e já eram batizados, os iniciados no cristianismo. Pagãos não podiam participar. Isso levantava suspeitas, pois a grande maioria de cristãos era formada de indivíduos pobres e principalmente de escravos. Para essas camadas da população, o cristianismo era uma verdadeira consolação e a promessa de felicidade numa outra vida. Aí, eles temiam, os romanos temiam a revolta dos escravos. Eles achavam que Jesus era um subversivo, queria mudar as leis. Além disso, as reuniões secretas eram proibidas a fim de evitar as conspirações contra o governo. Não sabendo o que os cristãos faziam nas suas reuniões, os pagãos acusavam-nos de adorar a cabeça de um asno, de um burro, de um jegue. Oh, meu Pai! De assassinar crianças em cerimônias orgíacas e macabras. Finalmente, os cristãos eram motivo de divertimento. Tornou-se comum martirizar cristãos nos circos, diante da plebe romana que tinha aprendido a gostar da violência, nos espetáculos de feras e gladiadores. E isto ficou evidente quando Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma. Provavelmente o incêndio não foi provocado. Já haviam ocorrido incêndios em outras oportunidades, mas a massa revoltada exigia a punição dos culpados. Para satisfazê-la, Nero mandou queimar cristãos vivos, cujos corpos foram untados com óleo de peixe. Os cristãos resistiam ao sofrimento, entregavam-se a Deus na certeza de merecerem a salvação. Mesmo o martírio mais cruel não lhes arrancava o menor gemido. Esse comportamento era um desafio às massas pagãs. O sacrifício de cristãos nos circos transformou-se em espetáculos sádicos. Os carrascos que inventassem novas formas de martírio recebiam prêmios. Os mais cruéis eram o azurrague, um chicote que fazia sangrar até a morte, a exposição às feras que despedaçavam as vítimas,
o ferro em brasa nos lugares mais sensíveis do corpo, a cadeira de ferro incandescente em que eram obrigados a sentar-se. Aos poucos, os pagãos foram mudando de ponto de vista a respeito dos cristãos. A resistência ao sofrimento era considerada como reflexo do poder de Deus. Diante dos exemplos de tanta fé em Deus e tanta força no sofrimento, muitos pagãos se convertiam. Isso explica porque quanto mais eram intensas as perseguições, mais aumentava o número de convertidos. Deus é Deus. Ele age como quer, como lhe apraz. E aí as pessoas ficam sem entender. Tem até uma música aí que diz assim: ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Gente, quando eu terminei de ler isso aqui, eu fiquei tão impactada, porque eu falei, meu Deus, aqui está tão claro. Um livro de história que podem ler, quem quiser pode ler, os estudantes estudaram. Agora, na minha época, não teve. Não teve. Uma boa noite para vocês. E aprendam isso. Que o sofrimento não desanima o cristão. Pelo contrário.